Queridos, paz do Senhor, tá começando mais um Lagoinha Cast, e nesse mês, esse mês especial de Dia dos Pais, nós estamos tendo essa programação toda especial, onde teremos alguns filhos de pastores participando conosco. Meu nome é Cauã Goulart, eu tô participando hoje junto com a minha esposa. Débora, prazer, gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Então, queridos, esse mês nós temos alguns convidados muito especiais. Cada um deles vai estar se apresentando, trazendo uma informação sua, suas informações pessoais. Mas eu quero te dizer, talvez você não tenha visto, mas acho meio difícil de não ter visto algum deles em algum momento. Mas eu tenho certeza que vocês já viram os pais deles em alguma transição. Tá aqui com a gente, vai, pessoal, pode se apresentar. Primeiras damas, né? Eu sou a Dayara, meu pai é o pastor Gilberto Camilo, a minha mãe é a pastora Josiane Camilo, e consequentemente sou Dayara Camilo, né? E eu tenho um irmão também, que talvez as pessoas não conheçam, porque ele é mais difícil de aparecer, que é o Abner Camilo. Bom, gente, prazer, meu nome é Ezequiel, eu tenho 24 anos, sou filho do pastor Celso Silva, da pastora Silvana, sou irmão da Camila, da Karine, e é isso. Vamos começar. Estou pronto. Pessoal, primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Vocês são filhos da dupla, que eu acho que é a dupla dinâmica das transições aqui na De Floripa. Sempre vejo, eu sempre digo pra Débora. Sempre estão presentes. Sempre presente. Pastor Camilo, meu Deus, eu falo pra Débora. Pastor Camilo é um fofo. Dá vontade de fazer um chaveiro dele e botar na chave do meu carro. Pastor Celso, então não precisa nem se falar. Todo mundo tem muito carinho pelos pais de vocês. São pastores muito queridos mesmo. Apesar de que eu aqui na De Floripa faz 4 anos que eu tô aqui. Mas todo mundo que eu conheço, sempre que eu converso, que eu falo, eles falam muito bem dos pais de vocês. Quando eu cheguei aqui, eu me recordo do teu pai estar cuidando da Betânia. Sim. Eu acho que uns 3 anos atrás, antes de ir para 4 anos? 4 anos. 4 anos, então faz 4 anos que eu tô aqui. Eu lembro que ele era pastor na Betânia e o teu pai. E eu gostaria de saber, que vocês contassem como que foi a experiência dos pais de vocês cuidando de congregações, quais congregações vocês já cuidaram, se estão cuidando de alguma no momento, se tem projetos para o futuro, como é que é essa questão do filho de pastor dentro de uma congregação, morando numa casa pastoral, morando dentro desse ambiente. Que não é fácil, né? Mas é uma bênção também. É uma bênção. Bom, começando então como era meu pai antes, assim, né? Meu pai, desde que eu me conheço por gente, meu pai era líder de jovens, era dirigente, então meu pai sempre esteve à frente de alguma liderança na igreja, né? E, assim, sempre fui vista como a filha do Camilo, traduzindo, né? Eu não tenho nome. Tu é filha do pastor Camilo. É isso. Me identifico como filha do pastor Camilo. E essa experiência, assim, foi muito louco ver como os pais, eles vão adquirindo também a experiência, né, ao longo do tempo. Hoje meu pai é o 3º vice-presidente e eu fico assim: "Nossa, meu pai era líder de jovens e agora é vice, Tu né?" acompanhou, né, todo É um essa processo. trajetória, esse processo dele. E gente, assim, o que eu vejo do meu pai lá quando ele era líder de jovens e agora, o que mudou é que agora ele tem cabelo branco, assim. O meu tinha e não tem mais. Pois é. O meu, talvez, mas no futuro ele vai ficar carequinha, mas assim, consequências. Legal. Mas essa mudança, assim, é bem divertido, diferente e às vezes desafiador também ver isso, assim, que às vezes nem meu pai acredita que ele tá, meu Deus, eu sou vice, o 3º vice-presidente, nem ele acredita às vezes, e é muita responsabilidade que ele fica assim, nossa, faz o quê?
4 anos eu tava lá numa congregação, né, pastoreando uma igreja pequena, e agora tenho tudo isso, E assim. é engraçado porque tu comentou que a única coisa que tu viu do teu pai mudar foram os cabelos brancos, é porque mostra que ele sempre teve o mesmo amor e o zelo pela Isso, obra, né? é. Independente desde quando foi líder de jovens, que às Aham. vezes as pessoas acham que isso é algo pequeno, mas tá ali pastoreando algumas pessoas, Sim, tá pastoreando um grupo de daqui a alguns anos vão ser os obreiros da nossa igreja. exato. Então, assim, eu acho que isso é crucial e às vezes a gente tá dentro do ambiente, cresce olhando nossos pais, não Uhum. consegue entender algumas questões, mas eles estão fazendo aquilo ali porque eles amam, eles são vocacionados e naturalmente a gente vai se vocacionando também, né? Vai se É, envolvendo, porque eu acho que um pastor, ele não pastoreia sozinho, ele pastoreia junto com a família, né? sim. Então, e como tu pontuou, me conhecem como a filha do pastor Camilo, é natural, entra dentro do Não tem pacote. nome, o nome é É, Filha do Pastor filha do Camilo. pastor. Filha do Isso, pastor Camilo. é E isso. tu, Zê? Bom, meus pais, na verdade, antes de eu nascer, eles já eram pastores, né? O pai não era ainda ordenado pastor, isso foi em 2005 quando ele foi ordenado e eu já tinha 5 anos. Mas faz muitos anos que ele vem pastoreando igreja e Ele já É. cuidava de igreja desde presbítero, evangelista, sim, antes de aham. ter sido ordenado. Sim, ele já teve bastante experiências em algumas igrejas, assim, ele já passou por Biguaçu, por Florianópolis, antes da gente estar aqui, ele Ah, ele teve uma primeira já passagem. já teve uma primeira passagem. Legal. Eu nasci em Florianópolis, mas fui recém-nascido para Joinville, então, desde a minha criação, assim, desde que eu me conheço por gente, o pai já era pastor, dirigente de igreja, e teve uma experiência trabalhando aqui em Florianópolis como financeiro já também. Em Joinville também ele passou pela parte das finanças também da igreja de lá. Ele sempre atuou nessa parte financeira da Sim, aham. igreja. Porque antes dele ir para o ministério, ele trabalhava numa empresa na área das finanças, né? Ah, legal. Então, ele adquiriu esse conhecimento e acabou levando pro ministério também, né? Já tinha essa expertise de mercado de trabalho e Sim. utilizou para a obra também, Uhum. que é importante, né? Sim. Muito importante. Exatamente. Então, em 2016 nós viemos para Florianópolis, embora o pastor Josué convidou o pai e ele aceitou. A princípio para dirigir igreja, e ficamos, né, 3 anos e 8 meses, se eu não me engano, na De Betânia. Foi a primeira igreja que a gente chegou aqui em Floripa. E depois fomos para a sede para o pai assumir a parte das finanças da igreja. E tá até hoje ali ao lado do pastor Josué. E graças a Deus tem dado muito certo, a igreja tem caminhado, graças a Deus. E hoje vocês, dentro da igreja, vocês atuam em alguma frente específica ou tudo, né? A Dayara junto conosco, a gente já teve O a gente prazer prazer, de né? estar juntos no Juntos Teatro no Kairos. teatro, eu sei que a Dayara ela é uma artista incrível, muito boa, de verdade, parabéns. Eu acho que tu tem um talento incrível. Tu cursa jornalismo, né? Antes de te Sim. perguntar o seu, eu já sei. Mas a Dayara cursa jornalismo e ela tem um talento para artes. Eu não sei se tu destoa para outras áreas, mas eu sei que a parte artística da igreja, tu tem uma Uhum. habilidade muito bacana, muito incrível, né? E o Zé, que eu sei que é bastante da comunicação, né? Quando as primeiras vezes que eu te vi na sede, ainda na época que o pastor Felipe Sequinel estava aqui, eu ia em alguns cultos lá, eu morava aqui no norte da ilha, eu ia em alguns cultos perdidos lá de domingo, eu via que tu atuava ali na área da comunicação. Sim. Hoje vocês ali na sede ou em outras frentes, vocês atuam, servem em alguma parte do ministério, ou coisas que vocês já fizeram, até algumas questões inusitadas, porque às vezes a gente gosta de uma coisa, sei que tu toca bateria, mas às vezes tá com o pai, vai ter que tocar violão, tem isso. Sim. Tá É. junto ali no ministério, é isso daí. Ó, eu gosto de pregar, mas vai ter que cantar. É pau pra toda obra, né? Isso. Não, a gente é missionário desde que Sim. nasce. Já É. nasceu missionário. E Me- missionário não tem muita escolha, né? Verdade. Tem que fazer. Bom, eu agora, atualmente, eu tô num grupo a gente tá chamando de Corear de Flor. Que é um grupo de jogral e coreografia, né? Que a princípio não era pra ser um grupo. A gente fez uma apresentação no congresso da UMA de Flor. Não, da UMA de Flor, não, da UFA de Flor. E a pastora. A pastora disse assim: conto com vocês no próximo congresso. Não era pra ser um grupo, O mas legal é que a gente não foi convidado, né? Foi convocado. Isso.
tem jogral aqui na minha Exatamente. Seu pedido é uma ordem. É, então, atualmente, assim, eu faço parte da diretoria, né? Eu junto com a Ana Charlene e a Grazi. A minha parte realmente é artística, né? É a parte que eu gosto, assim, desde criança, porque lá, quando meu pai era líder de jovens, ele também trabalhava muito isso com eles, que era um teatro. E foi ali que surgiu a minha paixão também pelas artes, né? E o meu pai é músico também, mas não esperem nada de mim nesse lado, não esperem. Eu não canto. Esse skill é só dele. Assim, ai, mas as tuas tias cantam, teu avô canta. Gente, mas isso ficou com eles, né? O meu Parou ali. Isso, o meu talento é na arte, é escrever um teatro, é atuar, é isso, sabe? E isso é legal porque eu vejo que a questão, às vezes as pessoas olham e pensam, pô, não, mas é que o pai dele prega muito, ele pastoreia muito, ele tem essa visão e é esperado que a sucessão seja igual, né? Que a gente seja um pastor semelhante, um líder semelhante, mas a verdade é que os filhos de pastores, muitas das vezes a gente tem o nosso lado, e às vezes o lado artístico ele é importante para a igreja, ele é importante para o nosso desenvolvimento, e tem várias maneiras, né? Então, assim, não é porque é o filho do pastor que ele também vai ser um pastor igual ao pai foi, né? Então, assim, a gente se espelha, gosta, tudo mais, mas não quer dizer que vai sair da mesma forma, né? E é Sim. muito interessante também que a gente sempre vê que Deus, por exemplo, ele te deu aquele talento, aquele dom artístico e você consegue colocar ele dentro da igreja, né? Isso. Usando no teatro, que é muito interessante, É. que é muito importante. A gente vê ali as apresentações, elas são maravilhosas, a coreografia também, nem se fala, é excelente. E Deus, ele sempre tem essas surpresinhas, né? Ele sempre arruma um jeitinho de você conseguir exercer aquilo que você gosta dentro da palavra dele. Isso é muito legal. E você, Zeke? Bom, eu na igreja, em área de comunicação eu dei uma parada, na área da comunicação, na verdade, eu tô mais no meu trabalho pessoal, né? Mas na igreja eu sou músico voluntário, né? Quero que se destaque bem que eu sou músico voluntário. Músico voluntário. Tem muita gente saindo por dinheiro, mas eu sou voluntário. Aprendi no voluntariado, cresci no voluntariado e E morrerei no voluntariado. Isso aqui, ó, os teus filhos aí que vão assistir. O Zeke Corta e grava bem essa parte, Eu guarda. morrerei voluntário como você. Exatamente. Mas enfim, como eu falei, sou músico voluntário. Por conta do trabalho, às vezes não consigo marcar compromisso com o louvor da igreja no domingo, mas nas quintas estou ali. E, enfim, tá sendo bem bacana. Na verdade, em toda a minha trajetória ao lado dos meus pais, eu sempre puxei mais pro lado da música, sabe? Sempre serviu junto na música. E, Foi sempre batera ou tu se cara, no começo foi batera, depois eu fui migrando para outros instrumentos, mas assim. A batera é a tua casa mesmo, sim, o chão ali. Exatamente. Certo. E é como a Dayara falou, o talento do pai dela, o dom do pai dela é cantar e ela puxou para outro dom, para outro talento. É igual comigo. Na minha família, né, na minha casa pelo menos, ninguém toca. Sim, Nenhum dos meus irmãos e tal. Tenho 2 irmãs que cantam, mas não chegou eu também não canto, porque, né? Por razões óbvias. Então, mas Deus foi bondoso e me deu, né, um Talento. talento para tocar Bacana. enfim. E na parte da comunicação, que você ficou um tempo também ali, como que foi, assim, você gostava, se prontificou pra fazer ou te chamaram e depois... Então, tu entrou por curiosidade, Uhum. porque eu vejo, assim, eu tenho alguns amigos que cresceram na área profissional, na área da mídia, mas que começaram na igreja. Eu lembro que, talvez, eu acho que todo mundo vai concordar que eu acho que essa questão da mídia da igreja é uma coisa recente, coisas de... Pós-pandemia. Pós-pandemia, isso, 5 anos no máximo aí. Sim. E só que a gente correu na frente. Porque eu vejo a galera da igreja, falando assim, tô falando contexto bem cristão, bem igreja mesmo. Porque nós tivemos líderes que botaram aparelhos, colocaram como é que diz?
confiaram em nós, eu Uhum. nem mexo na mídia, falando nós aqui, mas no contexto geral, né? Sim. Mas confiaram e muitos de nós tivemos oportunidades de crescer nessa área, né? Então, tu foi por curiosidade? Como é que foi a tua chegada na mídia? Tu Uhum. gostava já? Como é que... Cara, é que quando a gente vê alguém fazendo um excelente trabalho, a gente acaba se espelhando e tendo curiosidade para aprender aquilo, sabe? E uma das pessoas que me despertou isso foi o Jean Gemelli, que é filho do pastor José Maria. E eu via ele fazendo com tanta excelência, até às vezes mando mensagem pedindo uma ajuda para ele em algumas artes, algumas coisas assim. Acabo incomodando ele às vezes, mas ele sempre me ajuda. Enfim, ele foi um cara assim que me despertou essa vontade de Ser- trabalhar na comunicação da igreja, sabe? De forma voluntária também. Sim. E eu vejo que dentro da igreja tudo é uma escola, sabe? Tudo é uma escola, cara. verdade. Isso eu concordo muito É contigo. uma escola que tu pode levar pra tua vida profissional, sabe? E na área da comunicação não foi diferente, sabe? Eu comecei na comunicação dentro da igreja e acabei levando pra minha vida Se pessoal. tornou a tua Exatamente. profissão, né? Exatamente. Bacana. E hoje é minha profissão. Então, assim como tu chegar na igreja, tu fazer aula com algum músico da igreja, pô, aquilo ali tu pode levar pro resto da vida. É uma escola, sabe? Uma escola. Assim como tu também aproveitar de uma boa pregação, despertar em ti o desejo de conhecer mais da palavra e tu estudar e procurar mais conhecimento. Eu acho uma coisa bacana. Tem muita gente, e eu acho que até eu usei que nessa questão a gente concorda bem parecido. Tem muita gente que às vezes critica a questão da Igreja da Assembleia de Deus, essa questão da oportunidade, mas uma coisa não existe igreja que oportuniza tanto quanto a Assembleia de Deus. Sim. Não é puxar a sardinha, não é, mas é verdade. Uhum. A gente cresce na volta ali do músico, do cara tá cantando, tá pregando, Sim. que tá alguma coisa, aí ele vai lá te dar um livro, o outro vai lá te dar não sei o quê, te dar Sim. um telefone. Eles sempre vão te dar uma oportunidade. Uhum. E Sempre dali, tem uma motivaçãozinha, né? e dali tu vai conseguir desenvolver muita coisa. Uhum. Então é bem isso que tu falou. Eu vejo por mim algumas questões, uma coisa que muita gente mercado de trabalho sempre me perguntava foi questão da comunicação. Se eu fiz algum curso, alguma coisa. Eu falo, sim, na verdade não, foi igreja. Igreja ali, então, primeira pregação 1 minuto, depois 3, Sim. depois 4, aí 40 minutos, e aí tu vai indo. 1 minuto e não vi a hora de acabar, né? E da minha É um minuto mais longo da Não, vida. na minha cabeça eu tava pregando há 2 horas com o fundo de Deus. A mão suando frio. Não, assim, E então, assim- pode falar, pode falar. Não, pode falar. Mas então é isso, a gente tem muita oportunidade, né? Sim. Isso é bacana de Uhum. destacar, de colocar, e tem várias frentes que a gente consegue, talvez na área, na parte da parte da arte, até a parte da comunicação, há um tempo se tinha algumas críticas, eu me lembro, e acho que todo mundo aqui tem mais ou menos a mesma idade, né? De quando se dizia que a TV era uma coisa, meu Deus, né? Então, Esconder dentro do guarda-roupa. então hoje são ferramentas que a gente pode usar para servir na obra, enfim, tem muita coisa que a gente pode desenvolver dentro da igreja e usar para benefício para a vida Do toda, reino. do reino, mas que não só para servir na igreja, nossas habilidades para servir na igreja, mas também para servir lá fora, uma Sim. profissão que se torna muita coisa bacana também. E o bom da gente aprender dentro da igreja é como, por exemplo, o exemplo que eu usei, né, do Jean. Cara, eu me espelhei numa pessoa que eu sei que é íntegra, que é honesta, que não ultrapassa ninguém, que trabalhou para conquistar tudo que tem hoje. Então, tipo, é muito bom, sabe? É algo a mais que é além do profissional, sabe? Tu leva pro Ele te caráter agrega também. valor, né? Sim, Ele não te exatamente. ensina só porque tem pessoas que são muito boas numa coisa, mas o caráter da pessoa é falho. Sim. Que coisa boa quando conecta os dois, né? Uhum. Então isso é muito Sim. bom. Sim. Assim como já foi pontuado, né, sobre a igreja dar várias oportunidades de você crescer também profissionalmente fora da igreja, hoje em dia vocês pretendem fazer o que na vida profissional de vocês? Eu sei que você já faz jornalismo e eu também sei um pouquinho do que você faz, mas eu quero que vocês contem mais sobre isso. Então, eu tô indo para a penúltima fase de jornalismo, né? Ano que vem eu já me formo.
E a princípio, assim, eu não consigo pensar a longo prazo, sabe? Eu tô fazendo estágio na Record, né, no Grupo ND, Legal. mas, assim, eu tô gostando muito realmente dessa área, mas desde o início que eu comecei a faculdade, eu disse pra Deus que eu ia devolver pra Ele, né, a faculdade. Se Ele me desse, eu ia devolver. É porque também tem toda uma história aí que eu não consegui fazer faculdade antes, enfim. Então, eu fico assim: "Deus, o que tu quiser que eu faça, eu vou fazer". Então, eu fico muito feliz de estar lá dentro na Record, de ver possibilidades se abrindo pra mim, né, e tal, mas, eu fico assim: "Deus, é ano que vem", eu acho que não sei, né, vocês já devem saber, meus pais estão indo pra Argentina. Então eu vou ficar sozinha. Aí eu disse assim: "Deus, e agora? O meu coração tá que nem o dos meus pais, tá queimando pela Argentina. Eu também quero ir. Assim, eu sou apaixonada por missão, desde muito novinha. Então meu coração tá queimando". Então eu disse: "Deus, o que que eu faço?". Eu ainda, assim, não sei dizer pra vocês o que, lá no futuro eu tenho esse objetivo. O meu objetivo realmente ainda é servir o reino, eu não consigo me imaginar de outra forma. Eu quero realmente utilizar a minha faculdade, a minha profissão para o reino. Não sei de que forma, se é lá dentro de uma emissora, ou se é trabalhando, né, na igreja, ou missionária na rua, não sei ainda. Então, a princípio, eu estou vivendo hoje e Sim, confiando. esperando uma direção de Deus, assim. Sim, você quer, assim como foi no teatro, né? Você estudou teatro e aplicou ele Isso, dentro da igreja e da mesma forma o É. jornalismo. é, Você quer ser usada naquilo que Deus te isso, colocou pra fazer, né? exatamente. Às vezes Deus dá uma ideia, cria alguma situação, porque a gente não pode limitar Deus, a gente não pode colocar ele numa caixinha, né? Então as surpresas de Deus sempre são maiores, melhores para nós. Então eu tenho certeza que Deus vai te direcionar para Amém, tu utilizar a tua faculdade em prol do reino, para servir as pessoas, amar Jesus e vai ser uma amém, bênção, tá? amém. E você, Zeke? Bom, hoje eu atuo na área da política, dentro da comunicação, né? E eu pretendo fazer gestão pública e jornalismo, né? São duas coisas que eu posso aplicar no que eu trabalho hoje, né? Uhum. Então, atualmente eu trabalho com o vereador Claudinei Marques, então pô, tem sido uma escola também com ele, porque é a minha primeira experiência na área da política, né? Sim, Trabalhando. sim. E tá sendo bem bacana. Acho que a Dayara também já trabalhou, né? Já, uhum. E é uma área que tu gosta bastante, né? A área da Cara, política, eu assim. vi uma oportunidade nisso. Eu vi uma boa oportunidade nisso, sabe? Claro que hoje a política às vezes está. Às vezes não, né? A nossa realidade hoje está muito polarizada, mas a política precisa de pessoas com caráter, sabe? Sim, sim. Na área da comunicação, na área da gestão, na área das finanças. Eu acho Então, essencial. Eu acho que servir o reino de Deus não é só ser um obreiro integrado, É, sabe? Essa semana eu tenho feito um devocional aplicando bem isso. Trabalhar é uma bênção e eu, particularmente, tenho um desejo de um dia ser integrado na obra, mas eu fico pensando que para chegar lá eu preciso ser integrado no meu trabalho. sim. Se eu não fizer a obra onde eu estou hoje, de nada serve. Uhum, Então, assim, eu até às vezes brinco, é muito fácil tu ser santo no deserto. sim. Não nada. Mas quando tu tá no meio da cidade que é difícil. E esses ambientes da política que é o momento da gente ter caráter. é. Ambiente de jornalismo, outros ambientes, ambiente Sim. corporativo mesmo, tem muitas oportunidades Hum. para. Essa semana eu tava, até falei pra Débora, eu vi um negócio do caso das Americanas, eu fiquei chocado como que o CEO desviava o dinheiro. Eu falei, cara, o cara criou duas empresas para desviar dinheiro. Então, assim, muitas das vezes a gente tem essas oportunidades para desviar, mas é o momento da gente ter o caráter de Cristo. Sim. Então, eu acho que Mostrar a diferença no meio mostrar a desse mundo diferença. corrupto, né? Exatamente. Então, servir o reino de Deus não é só ser um obreiro integrado. Uhum, Não quer dizer que todos aqui da mesa vão ser pastores, Uhum. mas se a gente for pastor, se a gente for cristão verdadeiramente na política, no jornalismo, na área da enfermagem, na área da saúde, nos negócios, aonde a gente estiver inserido, nós precisamos refletir Cristo. E sim. eu acho que isso é importante de tu Uhum, colocar
Tu pensa, né, nessa área da gestão pública, Uhum. nós precisamos mesmo Sim. de pessoas com a visão do reino. Sim. Essa Sim. que é a verdade, uma mentalidade de Cristo lá dentro. Sim. Graças a Deus a pessoa que eu trabalho tem justamente esses princípios, sabe? Eu acho que com certeza eu não conseguiria me dar bem. Às vezes, pode ser que a gente toleraria, mas é difícil tu trabalhar e prestar serviço para quem não tem os mesmos princípios É. que a gente, né? Então é bem complicado, mas graças a Deus a gente segue a mesma linha de raciocínio, os mesmos princípios, os mesmos valores. Isso é E bacana. tem sido muito bom. E tudo que eu sei que como a igreja é uma escola, a minha vida profissional também é uma escola, então tem coisas que eu posso aplicar sim dentro da Sim. igreja, trazer conhecimento, Claro. agregar. Claro. A igreja tem várias vertentes que a gente pode estar contribuindo. Eu quero fazer uma pergunta que é sobre. Eu vou usar como exemplo a minha família, né? No meu caso, que também sou filha de pastor. Como é importante saber que você tem um pai e tem uma mãe que intercede por você, né? Na nossa vida profissional, que apoia aquilo que você quer exercer. Por exemplo, meus pais, eles nunca me obrigaram a fazer tal coisa. Eles sempre falaram, pede direção de Deus, né? Ora, e sempre tenta fazer o certo, aquilo que te agrada, mas que você também pode contribuir para o reino. E como que é essa questão de vocês com seus pais, assim, né? Deles te apoiarem na vida profissional? Uhum. Pra mim é muito significativo, muito, assim. Lá na minha adolescência, agora começa no ponto crítico, eu sempre fui muito revoltada, né? E, enfim, eu tenho um passado, assim, uma história meio pesada, vamos dizer assim. E quando meus pais vieram para Florianópolis, eu estava morando em Blumenau, eu morava sozinha. E naquela época, tipo, eu trabalhava em farmácia, uma área totalmente Muito diferente. Não teve nada a ver. Eu aqui Sim. como de paraquedas. É bem Distinto, né? isso. Quem você é. Bem isso. E a área da saúde nunca foi uma área que eu gostei, mas, enfim, eu estava lá e eu ganhava bem e tal, só que ainda, tipo, não tinha possibilidade de fazer faculdade ou, né, qualquer coisa assim, porque trabalhar na área de saúde é tu não ter hora, é trabalhar direto, final de semana. Eu trabalhava para uma rede de farmácia, então eu estava viajando, indo para várias farmácias diferentes, enfim. E quando veio a pandemia, aí eu pensei assim: "Meu Deus, e agora? Eu fui demitida?". Aí eu pensei: "Meu Deus, como é que eu vou pagar o meu aluguel? Como é que eu vou pagar a luz? Como é que eu vou pagar". Meu Deus. Preocupações da vida adulta. Exato. Senhor, eu confio em ti, mas os boletos estão chegando. Foi bem assim. Senhor, eu confio, mas assim, tem como acelerar? Foi assim. E daí bateu o desespero, assim. E na época, eu acho que o pai tinha acabado de vir morar pra cá. Eu não sei quanto tempo que ele estava morando aqui. Mas. E eu dizia, era uma coisa assim que eu já aconselho vocês não fazerem. É dizer, eu nunca vou voltar pra tal lugar. É isso, não falem nunca. Que daí Deus vai te surpreender. Você falou que não. Então tá bom. Isso. Essa é a tua vontade, tá certo? Vai ser assim. E aí eu disse, eu nunca mais vou morar com os meus pais, porque, gente, morar sozinho realmente é bom. Tem as suas desvantagens, é ruim, porque às vezes tu fica doente, não tem ninguém pra te, né? Enfim, mas eu dizia que eu não ia voltar a morar com meus pais. Aí veio a pandemia. Ai Deus, e agora? Aí eu sei que eu acabei indo ficar um mês na casa de uma tia e decidi vir visitar os meus pais. E dessa visita eu nunca mais voltei. Até hoje, visitando. Exatamente. Uma visita Foi a permanente. visita mais longa que eles tiveram. Sim. E só que eu sei que foi tudo direção de Deus, né? Deus me trouxe pra cá e tal. E daí nisso, os meus pais começaram não só os meus pais, mas também as pessoas em volta que eu comecei a conhecer, né? Eles começaram a me aconselhar e dizer: "Por que que tu não volta a estudar? Por que que tu não tenta entrar numa faculdade? Procura uma profissão que tu sempre quis fazer e tal".
E eu fiquei assim: "Ai, mas será?". A minha mãe, ela sempre foi uma grande apoiadora, assim, de me incentivadora mesmo: "Volta a estudar, vai, procura, tu tem tempo ainda", porque na minha cabeça, nossa, eu já tô velha pra isso, vou pra uma faculdade, sabe. Sim. Não dá, tu tem tempo, tu tá nova, vai atrás. E e foi assim, eu sei que foi oração, foi resposta de oração deles, que eu tenho certeza, assim, que se não fosse eles estarem me cobrindo de oração, hoje eu não estaria onde eu estou. Talvez eu não estivesse viva por toda a minha história aí que eu tenho. Então, eu sei que fui coberta com a oração deles, eu tenho a bênção deles na tanto na minha escolha, né, quanto na minha vida pessoal, na profissional, enfim, eu tenho a benção deles. E isso é o que me deixa, assim, confortável, de pensar assim, quando eu penso assim: "Ai", teve algumas vezes que eu pensei: "Não quero mais, eu vou desistir da faculdade, meu Deus do céu". Agora mesmo que tá chegando no final, eu digo: Acaba, pelo amor de Deus. "Exato, eu não aguento mais", mas a minha mãe disse: "Não, tu vai acabar, tu vai até o final". Aí eu dizia às vezes: "Ai mãe, mas aí agora eu não tenho dinheiro pra pagar a mensalidade". "Não, vamos lá, eu pago pra ti", sabe. Então, além de tudo isso, eu tenho a cobertura deles, sabe. E isso pra mim foi muito importante, de curar também traumas do passado nisso, porque quando eu era adolescente ou pré-adolescente, o que eu via era muito filhos de pastores que paravam em cidade pequena, né, cidade grande é outra história. Mas eu via filhos de pastores parando de estudar, porque por causa de muita mudança, aí às vezes: "Ai, cansei", estava no ensino médio, "Ai, não vou mais", e Não parava consegue de consolidar em lugar nenhum, né? isso, Isso. aí parava de estudar, e daí no fim acabava tipo assim: "Ah, eu vou seguir, os passos do meu pai, mas sem estudar", Sim. sabe. E aí achava assim: "Ah, para ser pastor eu não preciso estudar, é só eu já tô aqui nesse Uma caminho". mentira. Mentira, mentira. É, mas Teólogo. É São aí que estudar. realidades muito Aí, diferentes. Pelo amor de Deus. São realidades, Pelo contextos amor de muito Deus, diferentes, não dá. né. É. Uma pessoa que um missionário, uma pessoa muito do interior, de uns É. lugares mais, escassos, é difícil de querer comparar com o filho de um pastor, por exemplo, da Grande Florianópolis, E É, que a tem umas Débora tem essa oportunidades vivência, diferentes. né? A Débora vem de De uma uma cidade cidade menor. pequena. É. O pai dela foi pastor em foi Apucarana, que é uma cidade É, pequena, eu vi e foi é, numa fazenda, sim. tipo uma fazenda, né? Não, não é bem uma fazenda, mas é uma cidade bem pequenininha, que é o Aham. Novo Itacolomi, que é lá no interior, bem no interior do Paraná, que também tive experiências maravilhosas, mas eu tenho certeza que é como você disse, sempre com muita oração. Se não fosse a oração dos meus pais, eu também não teria vivido o que eu vivi hoje, eu não estaria Sim. vivendo o que eu estou vivendo Uhum. hoje, até porque se eles tivessem continuado lá, provavelmente eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo Sim. hoje, né? E não estaria Então, casado comigo. Que Eita. maravilhoso. eita, como é que eu menci? E você, Zé, porque tem, às vezes as pessoas pensam que, pô, o filho de pastor vai pro seminário, vai virar pastorzinho, vai virar É. líder ali, Sim. ou não vai estudar e vai ser pastor. Não, não é assim que funciona. Uhum. Não, Pelo amor de Deus, não é assim gente. que funciona. Mas também teus pais têm esse apoio, como é que é da tua escolha profissional, Sim. porque o pessoal acha, né, que não, só porque vai ter que ser também, mas Sim. não é. Cara, eu acho que o desejo de todos os pais é que os filhos sejam alguém na vida, né? Alguém de caráter, alguém honesto, sabe, que tenha princípios. Então, partindo disso, meus pais não foram diferentes. Eles nunca quiseram implantar na minha cabeça que, ó, teu futuro é a igreja, sabe? Uhum, Tu bacana, tem bacana. que, tu tem que levar pra frente o meu legado, porque quando eu não estiver mais aqui e tal, e, enfim, essas coisas, sabe? Meus pais deixaram sempre muito livre Uhum. e sempre me apoiaram em estudar, em trabalhar, e enfim, sabe? Até eu quero enfatizar algo que é até uma dica para alguns filhos de pastores, sabe? É, ter um ministério é muito bom, sabe? Só que hoje viver da obra, cara,
sabe? Depende muito do lugar onde você tá, sabe? É. E para alguém, para um filho de pastor que quer respeitar a hierarquia da igreja, sabe, respeitar o tempo de ser diácono, de ser auxiliar, diácono, presbítero, evangelista e depois pastor, respeitar todo esse tempo, Processo. todo esse processo, cara, vai um tempo. Então não é assim, eu sou filho de pastor, então eu também tenho que ser sustentado pela igreja. Cara, corre atrás do teu, sabe? Boa. Não que é? pensa nisso, porque o tempo passa, cara. Assim, Zé, que eu acho que é importante também a gente frisar que muitos dos nossos pais e líderes e pastores, antes de serem pastores integrados, eles também trabalharam. Sim. Eles trabalharam muitos em obra, porque era muito tempo. A gente também tem que saber que talvez muitos, eu não sei o contexto dos pais de vocês, mas, por exemplo, eu sei que meus pais foram pessoas que se formaram mais velho. Eles não se formaram eu com 21 anos eu era formado. No contexto deles de 21 anos era outra vida. Então, assim, muitos trabalharam no pesado, trabalharam, enfim, várias formas e foram voluntários por muito Sim, tempo. sim. Entendeu? Só que, assim, eu sei porque eu vi de casa, do meu pai de chegar, roupa da obra, cara, a roupa da obra de fora, aí botava a capa do Batman, a roupa da obra da igreja, e ia pro culto, Sim. entendeu? Então, assim, tem esse ponto que eu acho que é importante de tu frisar. Faz o teu. Tem Sim. processo, tem que ser auxiliar, tem que ser diácono, tem que ser presbítero. Enfim, não acha que só porque o teu pai que a igreja também tem que te Tu já tá garantido, né? tá garantido. Então, cara, essa é uma realidade que tem que ser muito bem trabalhada hoje em dia, sabe? Porque eu gosto muito da ideia de valorizar os que já estavam na igreja, sabe? Hoje eu tô com 24 anos, mas não é porque o meu pai é pastor que, eu já posso ali dirigir uma igreja, já posso ali ser ordenado, já posso ali, sabe? Eu Sim. não vou por essa linha de Claro, pensamento, sabe? tem questão de chamados, né? É. Às Sim, vezes, sim, né, pode acontecer, tipo, Deus me chamou e tu já tá ali na vocação, mas isso não independe de filho de pastor ou filho de qualquer pessoa, né? Eu acho que as pessoas generalizam filho de pastor, né? Porque mas isso pode acontecer com qualquer um. Eu sou, sei lá, o líder dos jovens, aí o filho tem que estar no grupo do líder dos jovens Sim. ali, mas não, às vezes não é Série, assim. né? Então É isso que a vocação, né? A gente tem que entender que vocação tem alguns que tem, outros que não tem. Sim. E a vocação pastoral é uma vocação muito linda. Acho que quem tem deve almejar e buscar ser realmente, mas quem não tem essa vocação tem que entender qual que é o seu chamado. Não forçar, né? Não É forçar. algo que não pode ser forçado, porque a gente, como filho de pastor, a gente vê que não é uma coisa fácil. Sim. Porque eu lembro do meu pai, por exemplo, quando a gente veio lá no campo do Paraná, meu pai, ele era integrado lá, só que antes dele ser integrado, ele era voluntário. E foi, assim, muito difícil, foi algo que ele teve que correr atrás. Quando ele veio para Florianópolis, ele trabalhou um tempo como pedreiro, até ele ser integrado como ele é hoje, viver 100% integral da obra, foi um processo bem doloroso, sabe? Que tem coisas que eu não vou comentar aqui, mas que afeta, né? É uma Sim. profissão que, querendo ou não, afeta muito a família inteira. Sim. Por exemplo, eu já estudei, eu acho que uns 8 colégios. Já me mudei pra já morei umas 15 casas por aí. Então, né, é algo que você tem que também entender que não pode ser forçado pra não ser mal feito Sim, também, sim. né? E dentro disso, né, já estamos nesse ambiente mais polêmico. Como é que vocês lidaram ou lidam com as críticas, com os preconceitos que tem dessa questão do filho de pastor? Porque às vezes as pessoas acham que tem algum privilégio, que, enfim, algumas questões que as pessoas criam e dizem que o filho do pastor ganha, ou enfim, obtém por ser o filho do pastor. Sim. Como é que vocês lidam até hoje com essas questões aí? Se tem alguma situação também que vocês gostariam de comentar, tem um específico e tal. Meu Deus, Tem meu um Deus. da Débora que eu não vou comentar, se ela quiser comentar, ela que comente. Mas ela um dia, assim, numa conversa, ela falou de uma pessoa que falou da maquiagem dela. E eu achei assim, caraca! É bem
polêmico, né? É bem polêmico. Porque, A assim, crítica era justamente porque ela era filha Filha do do pastor. pastor. exatamente. Nossa. É porque, assim, se você tá numa igreja e tem um grupo de adolescentes, tem um grupo de jovens, eles podem fazer o que você quiser. É. Você não pode fazer o que quiser. Então, assim, minha filha, ela. No caso, essa irmã, ela me parou no meio do corredor da igreja e eu sempre fui muito vaidosa. Sempre fui muito vaidosa. Meus pais sempre me incentivaram também, porque não é errado você querer se cuidar. Então, Idade de eu pecado. sempre. Eu sempre gostei de arrumar meu cabelo, sempre passei maquiagem e tudo mais. E essa irmã, nesse dia específico, no final do culto, eu estava atravessando, assim, o corredor da igreja. E ela me parou, olhou bem no fundo dos meus olhos e falou assim: Você acha certo passar rímel? E passar base no rosto? Oh, meu E Deus. porque você é filha do pastor, né? Você tem que dar o exemplo. E eu fiquei pensando, eu fiquei tão sem reação que na hora eu confesso que eu Uhum. nem falei nada, eu só fiquei olhando pra ela e tá bom, ok. Mas depois eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como assim? Tem gente na Aham. igreja, tipo, as meninas adolescentes que estão assim, Sim. bem mais, né, do É. que eu. E ela foi falar justamente pra mim, porque eu era filha do pastor. E era algo que já não nunca me incomodou, assim, né? Uhum. Mas naquele momento específico eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Ainda Isso. bem que eu não pude falar nada naquele momento. Isso acontecia bastante. Hoje eu vejo que já não é tanto, porque hoje em dia há mais meios de comunicação e tá mais, então, aberto Tá esse mais assunto. tranquilo também, Sim. né? É, mas na minha época de adolescência, eu era muito revoltada justamente por isso. Eu acho que nós todos aqui tem mais ou menos a mesma base de idade. Então a gente passou aquela infância assembleia raizona que não pode dar Isso, bermuda. Sim. Deus o Bem a livre. transição, né? Bem a transição. Tem umas pessoas aqui no ambiente, não vou falar quem, tá dizendo que não. Não. Mas então Mas acho que talvez a gente tenha isso. algumas questões bem parecidas, Bem né? parecidas, né? Eu, por exemplo, um ponto só assim, eu era de jogar bola. Jogar Uhum. bola era a cabeça do diabo, era literalmente isso. Então eu pensava, pô, se a bola é a cabeça do diabo, vamos chutar ela. Ai, meu Vamos chutar Deus. ela. É isso aí. Fechou. Então são É. 100% gosto aqui. Cara, eu tenho a seguinte opinião. Tipo, assim como a tecnologia evolui, a medicina evolui, a igreja também vai evoluindo, sabe? A única coisa que não pode mudar é a mensagem, Essência, sabe? né? É, Isso A única aí. coisa que não pode Contigo. mudar é a mensagem. Mas assim, a igreja vai sentir ao longo do tempo o avanço da tecnologia, e isso eu acho que é normal, desde que a gente não torne a igreja um ambiente de libertinagem, sabe? Sim. Desde que a gente seja prudente e tal. Mas, cara, de ser taxado assim de filho de pastor e não poder fazer certas coisas, eu sempre fui muito bem resolvido, até porque sempre sempre fui de conversar com meus pais e abrir o jogo pra eles, Era sabe? tranquilo, né? Sim. No caso dos meus pais, assim, E quando acontecia essas coisas, eles ficavam, tá tudo bem, fica tranquilo. Aí eu É. pensava, se meu pai e minha mãe me falaram que tá tudo bem, então tá tudo bem, eu não Sim. vou dar ouvidos pra outras Aham. coisas. Sim, tinha situações assim na igreja que, tipo, pô, eu na minha adolescência eu falava, pô, pai, isso não tá certo, porque ao nosso olhar é uma pessoa Sim. que tá errando. Então, mas certo dia o meu pai chegou e falou assim, cara, eu não posso tomar essa atitude com essa pessoa porque ela é uma alma, sabe? Então, Te ensinou o que é o valor de uma alma, né? exatamente. Então vai muito além de erros de uma Sim, pessoa. A gente sim. tem que, claro, quem tem que exortar, que são os pastores, exortam, sabe? A nossa parte, tipo, é orar pela pessoa, para que os erros não continuam, sabe? Mas é engraçado porque eu sempre gostei de jogar bola, sempre gostei de jogar bola. E em algumas casas que a gente morou, casas pastorais, tinha um terreno assim legal, ou a casa era grande assim, Tinha um espaço. e a sala virava Um campo. um campo de futebol, virava um Santiago Bernabéu. Não, Champions League. Tudo bem. E, Quero muito. cara, tem uma história um pouco engraçada que eu jogava na lateral da igreja. Isso era lá em Joinville, na igreja de Piraberaba. E lá tem um estacionamento grande e atrás era uma casa de 2 pisos, assim, era bem bacana. Uhum. E eu jogava bola e
o gol era ali onde tinha o vidro, sabe? De uma janela a outra era o gol. E eu chutava como se, tipo, como se eu Ronaldinho. fosse, o Ronaldinho, sabe? E, cara, algumas vezes eu quebrei a janela da igreja, sabe? Eita. Inclusive, tipo, ali... Os irmãos estavam falando assim, poxa, eu vou ter Nosso que tomar dízimo tá indo pra comprar janela pra igreja. Tudo culpa filha do Todo filho. mês uma saída de janela, né? Vidro de janela. E, enfim, algumas salas ali já eram direto onde eu chutava, sabe? Então, às vezes tinha reunião e eu quebrava o vidro na hora da reunião. Assim. Até que teve um dia que o pai pegou a bola e falou assim, tu tá vendo isso aqui? Eu falei, tô. Daí eu pensei, pô, ele vai jogar comigo agora. Aí você Vai jogar bola comigo. imaginar o pastor Celso bravo, mas agora eu consegui. Cara, ele tirou uma faca de não sei de onde e furou a bola assim, ó. Igual o Pedro, eu não sabia nem onde time. Cara, furou a bola, cara. De tanta janela que eu quebrei, furou a bola. Ele aguentou muito ainda. Teu problema não foi nem o preconceito, foi a destruição. Isso aí é o vandalismo, Cara, mas tipo, meus pais assim sempre foram bem tranquilos, claro, procurando nos ensinar para que a gente tivesse prudência e até hoje, sabe? E, enfim, acho que é isso. Meus pais, eu acredito que os pais da Dayara também são bem tranquilos. São ainda uma nova geração que aprendeu com os antigos, mas entende nessa transição. Sim, é muito engraçado, porque eu não sei se vocês tiveram também, mas quando eu era bem criancinha, eu tinha uns 6, 7 anos, e eu consigo me lembrar muito bem que, por exemplo, meus avós, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, eles não eram cristãos, né? Meus pais eram pastores, mas eles não eram convertidos. Aí, meus pais, minha mãe, ela sempre trabalhou fora, em supermercado, essas coisas, e meu pai, ele ficava em plantão na igreja sede lá do Paraná. E nesse meio tempo, pra eu não ficar sozinha, eles me deixavam com a minha avó. E a minha avó gostava de assistir muita novela. E aí entramos no assunto polêmico. E eu, criança, né, ficava lá na casa da minha avó, meus primos, ficava todo mundo, porque aí a casa da minha avó era... Aquelas novelas do México lá? Novela do SBT. Usurpadora. Exatamente. A gente ficava... Ai, gente, essa é da concorrente, esquece. Esquece. E sempre foi assim, não só na casa dos meus avós, mas meus pais, quando tinham algum compromisso da igreja, eles me deixavam na casa de um irmão, me deixavam na casa... E sempre tava na TV lá uma novela, um negócio. E aí eu assistia na casa da minha avó, assistia na casa das outras pessoas. E eu ficava pensando, porque eu sempre ouvia novela do pecado, novela é pecado, novela é pecado. Aí eu chegava em casa, eu ficava assim, meu Deus do céu, eu tô pecando contra meus pais, eu tô pecando contra Deus. Porque eu ficava, nossa, eu tô assistindo novela na casa da minha avó. A tarde inteira assistindo novela com a minha avó. Eu chego na igreja, novela é pecado, novela é pecado. Chega na casa dos meus pais aqui, assim, ó, silêncio. O que acontece na casa da avó, fica na casa da avó, não sai daqui. Tá confessando pecado? Eita! Hoje tá recebendo libertação. Meu pai e minha mãe provavelmente vão ficar sabendo disso agora. Meu Deus. Vai ter que entregar a liderança na igreja. Vai. Isso saindo daqui é direto Não vai pra poder ser gato. Mas realmente, quando eu era também bem novinha, eu lembro... Assim, meus pais nunca tiveram esse problema, sabe? Dentro de casa... a gente não tinha isso, é restrito isso e tal. Não, eu sempre foi levado de uma forma leve, né? Mas eu tinha amigas que os pais eram bem rígidos quanto a tudo, assim. Tudo era pecado, tudo. Então, eles não tinham TV. Aí eu lembro... assim também. Eu lembro que, tipo, a gente era vizinhas. Mas, assim, eu era tão novinha que eu não lembro se... Os meus pais tinham TV, eu creio que não. Mas a minha avó, era tipo assim, a gente morava em cima, minha avó embaixo e eles moravam atrás. Aí a minha avó não era crente. E a minha avó tinha TV. Vou pra casa da avó. Aí, tipo, eu não lembro, assim, porque como era minha avó, pra mim era tranquilo. Quando eu ia lá, eu assistia e tal. Mas, enfim, e ela não podia nem entrar na casa da minha avó, por ela não ser crente. Então, ela sentava, tipo, na escada, onde ela conseguia ver pela janela, ela conseguia ver a TV
Cara, E ela, assim, ela Meu. assistia e foi tão levada. Quando os pais dela descobriram, foi assim, Deus o livre. Ela apanhava, era um negócio assim, ó. E isso levar a ferro e fogo, hoje em dia ela não está na igreja. E Sim. sabe, é. todas essas pessoas que da minha geração, que eram meus amigos e tal, grande parte hoje não está na igreja. Eu também Sim. acho. Justamente É. por isso. Eu creio que assim, Foram privados demais. eu também posso dizer que, tipo, na minha adolescência eu fui rebelde por causa disso, né? Ai, daí eu ouvia os outros, os meus pais em casa eram tranquilos, mas eu era muito criticada, né? Porque eu também gostava de me maquiar, eu gostava de andar de salto. Meu Deus, eu era pré-adolescente, mas tudo bem. Mas assim, eu gostava disso, né? E eu era muito criticada e eu não entendia. Pra mim era muito difícil entender que os meus pais eram líderes e eu, vamos dizer assim, eu era o exemplo. Mas eu dizia, mas eu não quero isso. Os Eu meus... quero ser exemplo. Exato, eu não quero. Os meus pais que são líderes. Eu não quis isso. Eu questionava muito e eu era bem revoltada quanto a isso. E depois, na minha adolescência e tal, eu quis sair. Eu disse que eu não ia mais pra igreja, eu não queria mais saber de Assembleia de Deus, porque teve uma época também que eu lembro de ouvir muito meu pai pregando que não era placa de igreja que te salvava, e isso não entrava na minha cabeça também. E aí, isso aí já entra também numa outra questão, que é todo filho de pastor precisa aceitar Jesus, É verdade. Sim, isso é né? verdade. Então, hoje, olhando pra trás, eu vejo que eu não era crente, né? Eu tive o meu encontro com Cristo depois de Eu- adulta. Só um ponto. Eu acho que não só o filho do pastor, mas Todo todo filho Todo filho de filho crente. de crente que nasceu, você tem que aceitar Jesus. Sim. Sim. Tem que ter o momento da conversão. É. Porque Deus não é vô, que é, É. o Deus do meu pai. É. Ele tem que ser o nosso pai também, tem que ser o Exato. nosso Deus. Então, Sim. aceitem Jesus. Você tá vendo esse podcast, você ainda não aceitou Jesus? Aceita Jesus aí, vai pra uma igreja No aí. final a gente faz um apelo. No final a gente faz um apelo e você aceita Jesus, tá bom? Mas tem que aceitar Jesus. Não vai pro céu. De verdade. Tem que verdade, ser de verdade. de É, verdade. de É, isso não é verdade. brincadeira, isso é É. sério. Mas eu realmente, naquela época, eu só conhecia Cristo de ouvir falar, de ir na EBD, eu conhecia todas as histórias, enfim, eu sabia, mas eu não era crente, eu não conhecia Cristo na intimidade. Mesmo que meu pai chegava em casa e falava e tal, muitas coisas não entravam na minha cabeça. E depois que meu pai saiu pra missão também, eu via também, tipo, as pessoas criticando meu pai. E eu ficava assim, pô, cara, tu é crente, tu conhece a palavra, tu conhece o amor de Cristo e tá criticando quem tá na frente, sabe? Sim. Então, esse negócio de privar as pessoas, ai, não pode isso, não pode aquilo, a gente tem que entender que é o Espírito Santo que convence. Né? Tudo bem, a gente fica assim, né? Ai, meu Deus, tá escandalizando e tal, mas também tem que saber orientar e exortar com amor, né? Não é, ai, irmã, pelo amor de Deus, o que é isso no teu olho? Meu Deus, ai, um rímel, uma maquiagem. Tá, irmã, se tu quer, eu faço em ti também, irmã. Se é que tu fazer feio, eu faço meu bonitinho. Mas é engraçado, né? Porque quando eu era mais nova, eu acho que todo filho de pastor já deve ter passado por isso, mas meu pai principalmente, ele não me deixava pintar a unha de jeito nenhum. De jeito nenhum. Meu Preto, pai também, então. graças a Deus. Ai, graças a Deus. Que hoje em dia, né? Não sei. Eu também não deixava. Que bom. Que bom. Mas ele não deixava e falava assim, preto, jamais, nunca. E eu lembro que eu na escola, oitavo, nono ano ali, eu ficava, nossa, as meninas adolescentes só pintavam unha com cor escura e eu ficava, não, mas eu quero pintar com Hoje cor a escura igreja também. do pastor é cinza. Olha só como que é. Tá explicado. Bom, E eu falava, não, eu quero pintar minha unha. Eu ficava, e às vezes já acontecia de eu pintar a unha num dia antes de ir pra escola, só pra ir pra escola com a unha escura, chegar em casa e tirar pro meu pai não ver. Irmã pegava Meu mais. Deus, pastor. E eu falava, não, Tá eu quero vendo, pintar, quero Anderson? pintar. E uma Pastor, vez aconteceu de no final meu pai acabar cedendo, eu pintar a minha unha com cor escura, e foi assim, uns 3 meses só pintando a unha de cor preta. Era só cor preta. E daí, passou o tempo e
é algo que eu não consigo mais pintar a minha com cor preta. E não é porque, é errado você pintar a unha com essa cor, Sim. ou não Racismo. é pelo caráter, mas só que é algo que Foi algo eu não que inspira, consigo sim. mais. Eu usava É. aquilo pra afrontar o meu pai, Aham. pra mostrar que não, eu posso sim pintar a minha com cor escura Sim. pra ser igual às minhas amigas. E é algo que hoje em dia eu já não consigo mais, porque me lembra uma parte que não precisa. É a questão onde o Espírito Santo convence e a gente tem um entendimento também. Porque Sim. depois que o Espírito Santo entra e age, a gente começa assim, tudo bem se tu usa, mas pra mim não Sim, satisfaz. exato. Não. Eu posso até usar, mas eu sempre fico pensando, não, é algo que Exato. incomoda também. É. Galera, então, muito bacana o nosso papo e agora, então, a gente vai caminhando para encerrar. Eu queria pedir para cada um de vocês deixassem uma mensagem nesse mês de agosto de Dia dos Pais. Pode ser direcionado para os pais de vocês e também para os nossos líderes, pastores aqui da De Floripa e do Brasil inteiro que vão estar assistindo, filhos de Sim. pastores, uma mensagem de Dia dos Pais e algo do coração de vocês, cada um fica à vontade para compartilhar, tá certo? Para eu começar pela Dea. Por mim. Seguindo a ordem. Tá. Por favor. Damas. Tá. Bom, uma mensagem pro meu pai. Eu primeiro, assim, eu só tenho a agradecer o meu pai, né? Assim como eu disse desde o início, o meu pai é um grande homem, apesar de ser baixinho. É um pequeno grande homem. Isso. Gente, canelinho. Mas o meu pai realmente, desde que eu me conheço por gente, ele é esse homem íntegro. Tanto quanto ele tá lá em cima do púlpito, dentro de casa, ele é isso. Às vezes eu digo que eu sou uma versão feminina do meu pai, mas assim, não é tão verdade, porque eu sou estressada, eu sou, né? O meu pai, vocês não veem isso. É um poço de impossível. paciência. Né? Pra alguém conseguir tirar o pastor Camilo do sério, precisa. Né? nunca Mas eu vi já vi ele ninguém bravo. com o Pastor Celso, né? Vocês devem ter visto, né? Mas a gente. Então, o meu pai, assim, é um professor, sabe? Ele foi um professor, me ensinou o que é uma liderança, tipo, uma liderança de verdade, assim, que hoje, às vezes a gente vê líderes que tu fica assim, mas ele não dá o exemplo, que a gente tava falando agora, Uma né? liderança íntegra, né? Isso, então, é isso, assim, eu só tenho elogios do meu pai, eu amo muito ele e quero seguir, sabe, todos os exemplos dele. E, assim, eu vejo hoje também as paixões que ele tem, eu também tenho. Então eu só fico assim, eles vão pra Argentina, mas eu preciso ir junto. Eu preciso ir fazer, eu preciso ajudar, eu preciso. Assim, às vezes eu fico, porque antes eu não fiz, então agora eu quero fazer, sabe? Eu quero estar junto e tal. E eu sei que Deus tá honrando ele por tudo que ele já passou. Então, quero dizer, pai, eu te amo muito. Releva as brincadeirinhas, tá? E é isso. Bom, eu tenho muito também a agradecer ao meu pai. Eu costumo falar para algumas pessoas que meu pai, sem precisar falar nada, ele me ensina muito. Com o caráter dele, com a honestidade, com a integridade. Meu pai faz algo que eu admiro muito, que é trazer a espiritualidade para a área dele, sabe? Que é as finanças. Nossa, bacana. Porque é muito fácil trabalhar dentro de 4 paredes onde tem dinheiro. Ali tu pode fazer o que tu quiser, sabe? Mas é ali que Deus vê, sabe? Que se tu é fiel, se tu é honesto. E eu agradeço muito meu pai também pelo poder nunca ter corrompido ele, sabe? Muitas das vezes meu pai pode ter a caneta na mão para decidir algumas coisas, mas por ele ter poder, ele não pisa em ninguém, não coloca o pé no pescoço de ninguém. Isso me ensina muito, cara. Eu quero levar isso pro resto da minha vida. Então é isso, pai. Te desejo feliz Dia dos Pais. Que seja um dia incrível, que tu possa aproveitar muito. Eu te amo muito, muito, muito mesmo. E, enfim, se as promessas se cumprirem, algumas pessoas já profetizaram pra mim que eu vou continuar o legado dele, mas eu não sei o que Deus tem pra mim. Mas, enfim, eu espero poder te representar muito bem. Amém. E só mais um recado.
Para quem está assistindo, para quem é pai, continue intercedendo pelos seus filhos, porque isso é muito importante, vai refletir a vida inteira deles, porque faz toda a diferença ter um pai e ter uma mãe que intercede pelo seu filho, e eu conto isso por experiência própria mesmo. E filhos, continuem honrando, obedecendo seus pais e intercedendo por eles também, porque quando na Bíblia diz honrar o pai e mãe, não é só fazer o que eles querem que você faça, não é só porque ele pediu para você fazer uma coisa, você vai fazer, mas também é ser melhor, é ser bom exemplo, é trazer honra ao nome da sua família e dos seus pais. Isso aí, eu também vou deixar uma mensagem e encerro. O meu pai, eu me lembro de quando a gente estava construindo uma igreja e teve a inauguração, e aí chegou o pastor presidente, chegou uma galera nessa congregação, e ele foi fazer o churrasco. Tava tendo a festa, nem sei, ele tava lá embaixo fazendo churrasco. E eu falei, pô, pai, tu participou, tu construiu, ele, né, fez tudo aqui e tal, e agora tu tá aqui. E vai lá em cima, tu tem que estar lá, né, aparecendo nas fotos, aquela coisa toda, né? E agora tu comentou, eu lembrei disso, e aí ele me falou uma coisa, falou, cara, leva isso pra tua vida. A melhor coisa que tu pode fazer é tu ter o poder e não precisar se gabar pra isso. Deus viu o que eu fiz e agora eu vou servir aqui. Tava lá fazendo churrasco. E aquilo lá me ensinou pra minha vida, cara. Sim. Que não é. Tu não precisa aparecer pros homens. Tem que aparecer pra Deus. Então, pai, eu te amo muito. Obrigado por todos os ensinamentos, por nunca ter negado eu deixar jogar bola, fazer minhas coisas. Então, sem dúvidas, do que eu me tornei, tem muito do que vocês fizeram. Então, quero agradecer vocês, Eki, Dayara, muito obrigado por terem vindo, disponibilizado o tempo de vocês participar aqui com a gente. Então, pessoal, quem assistiu até agora, se inscreve no canal. Carnal. No canal. Virou carnal. No canal. Estava no espírito. No canal da Maconha Cat. Curte, comenta e compartilha. Até a próxima. Deus abençoe vocês e feliz Dia dos Pais.